como que a gente avalia as crianças com autismo? Recomendações também da BACB. A BACB tem um PDF que chama Guidelines para se atender autistas, que são essas guidelines, elas são focadas justamente nos planos de saúde, nos seguros saúde, para que eles possam entender sobre isso. E aí, qual que é o processo de avaliação? Eu tenho um passo 1, que é fazer o processo de avaliação, que eu já vou falar para vocês o que ele tem. Eu vou selecionar e monitorar o progresso através de objetivos de tratamento. A gente vai ver cada um desses. E eu vou fazer a avaliação funcional de comportamento-problema. E eu vou vou falar sobre a duração e frequência da avaliação. Então, essas são algumas premissas básicas que a gente tem que ter quando a gente avalia crianças com autismo. Entender sobre o processo de avaliação, o que é, o que faz parte, selecionar e monitorar o progresso através dos objetivos de tratamento, fazer a avaliação funcional para comportamento-problema e saber quanto dura essas avaliações e qual a frequência dessa avaliação que eu tenho que repetir. Então, é sobre cada um desses tópicos que a gente vai falar. Quando eu falo no processo de avaliação, o processo de avaliação ele envolve revisão de documentos, então o pai vai vir com laudos, muitas vezes com relatórios de VISC, de outras, avaliação neuropsicológica, relatórios e avaliações de outros profissionais. Está aqui. Entrevistas e escalas de avaliações, então a gente faz aí entrevista com os pais ou usa a escala de avaliação, que seriam os protocolos de avaliação. A gente faz avaliação direta, a gente observa e a gente também recebe avaliações de outros profissionais. Então, o processo de avaliação, ele passa por todas essas fases, engloba todas essas coisas. Quando eu penso em selecionar e monitorar o progresso através de objetivos de tratamento, é a minha coleta de dados. Eu coloquei aqueles objetivos de ensino, eu tenho metas de objetivos de ensino claras e eu preciso acompanhar isso através de dados. Então, as metas elas vão ser priorizadas com base em quê? Nas implicações para a saúde, para o bem-estar do cliente, para o impacto na segurança do cliente, da família e da comunidade, e também pensando nas comunicações em independência, nas contribuições com independência funcional. Então, a gente está preparando esse aluno para quê? Para o mundo, para ele ser mais independente e autônomo. E pensar que ele vai ser o advogado dele mesmo. Pensando nas questões de segurança do mundo. Então, a gente está muito acostumado a trabalhar com o quê? Com as crianças novinhas. Mas essas crianças vão crescer. O que vamos fazer delas? O que vai ser? Estamos preparados para trabalhar com os adolescentes, com os adultos precoces? E a gente sente, até das mães mesmo. Na palestra que eu fiz em Juiz de Fora, uma mãe com uma menina de 24 anos, ela falou, mas fazem cinema azul, quais são os filmes que passa? Desenho. E pensando numa menina de 24 anos? Não tem. Eu nunca tinha pensado sobre isso. E que egoísmo meu nunca ter pensado sobre isso, porque eu não vivi isso ainda. Então, assim, eu fiquei... Realmente, a gente ainda tem muito ainda para estudar e para pensar. Porque o que vai ser feito? Esses meninos vão crescer. Quem vai atender eles? O que vamos fazer com eles? E a menina ainda vai para terapia ainda... lá todos os dias, ela falou assim, enquanto eu tiver pernas para levar, eu nunca vou desistir de ensinar novas habilidades para minha filha. E aí alguém também me falou alguma coisa de que meu filho é adulto ou adolescente, não me lembro mais, mas ela falou assim, e aí as outras crianças da clínica todas são crianças. E aí a terapeuta começou a pedir para que esse cliente fosse em outro horário para não encontrar as crianças. Então, assim, sei lá, a gente tem que pensar isso até na hora de fazer uma clínica. Então, faz coisas separadas, tipo na escola, Funde 1, Funde 2, educação infantil. Será? Então, é uma coisa da gente se pensar, da gente já se preparar para isso, porque eles vão crescer. E essa demanda de serviço ela é constante. Então, e ela não tem. Então, assim, a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa ter metas de tratamento que são identificadas com base no quê? No processo de avaliação, que a gente já falou antes, e cada objetivo ele deve ser definido de uma maneira que seja específica, que seja mensurável e que permita a avaliação frequente
para saber se houve ganhos ou não. Então, é justamente isso que a gente precisa ter esse foco em ter essa meta de tratamento aí muito mensurável. É a questão, não posso falar ser sociável, ser elegante, aumentar a comunicação. Então, a gente destrincha isso em pedaços bem específicos, né? O número e a complexidade dos objetivos, eles devem ser consistentes com a intensidade e o estabelecimento da prestação de serviço. Então, muitas vezes essa é uma dúvida também. Quantos objetivos de ensino eu vou colocar? Depende, quanto tempo de intervenção você tem? Quão difíceis são fazer com que esses objetivos sejam alcançados? Tá? E aí, a gente sempre deve pensar em adequar as metas periodicamente. Tá? Sempre, periodicamente, está revendo isso. Pensar em avaliação funcional de comportamento-problema. Eu não posso querer dar um remédio sem saber a causa do problema. Então, a gente precisa que, quando um cliente ele apresenta um problema de comportamento em um nível que perturba o ambiente ou é perigoso a ele ou a outras pessoas, a gente precisa fazer uma avaliação funcional. Aqui entra um outro problema. E aí você pensa em o seguinte, será que a gente vai fazer avaliação funcional e fazer objetivo de ensino e fazer plano de intervenção em comportamento-problema para todos os comportamentos? Não. Será que esse comportamento ele é grave o suficiente? Então, a gente precisa também ter parâmetros. Saber o que... Porque, às vezes, aquele comportamento incomoda muito mais o pai, muito mais o adulto, muito mais a professora, do que as outras pessoas. E isso acontece muito com as estereotipias, que incomodam muito mais os adultos do que, de fato, isso é um problema. Então, a gente também precisa criar esse filtro nas famílias, onde o que é um problema de comportamento e o que não é. Então, às vezes, por exemplo, fica ali, vou citar um exemplo, fica ali uma preocupação, uma loucura para ensinar a amarrar o cadarço. É um problema? É. Mas, às vezes, você tem tantos outros problemas para trabalhar, para ensinar, para pensar, que você vai ficar preocupada com o cadarço. Você bota um elástico, você compra um tênis sem cadarço, você tem 1000 opções, você tem os crocs da vida para os meninos. Então, assim, para as meninas também. Mas é que os meninos usam até a adolescência, as meninas acabam parando só quando é criança. Mas vocês precisam... Então, assim, às vezes você tem tantas coisas para ensinar, que você vai perder tanto tempo ali naquela questão do laço, vai criar outros problemas. Então, a gente precisa dosar isso aqui. Pensar em um nível que perturba o ambiente ou é perigoso para o cliente ou para as outras pessoas. Então, a avaliação funcional é o processo, então, geral de identificação de quais são os aspectos do ambiente que vão contribuir para o desenvolvimento e para a ocorrência de comportamento-problema. E a avaliação funcional ela é projetada para identificar onde, quando e quais são os prováveis motivos pelos quais um problema de comportamento ele ocorre. E essas informações elas vão estar incorporadas no quê? No plano de tratamento. A gente precisa separar duas coisas diferentes. Uma coisa é programas de ensino, plano de ensino individualizado com foco em ensinar problemas de comportamento. Ou com foco em ensinar novas habilidades. Outra coisa é problemas de comportamento. Como eu vou reduzir e extinguir? São duas coisas separadas. E a gente precisa separar bem isso. E que muitas vezes elas estão juntas e misturadas. E quando, às vezes, eu tenho que dar um passo para trás para dar dois para frente. Às vezes eu tenho que primeiro limpar os problemas de comportamento para depois ir ensinar novas habilidades. Então, tudo isso são questões que a gente deve levar em consideração. Qual que é a duração e a frequência da avaliação? Olha só, a gente pode levar para o processo de avaliação 20 horas ou mais. Depende. Se essa criança tiver muito repertório, eu vou demorar mais, porque eu tenho muita coisa para avaliar.
Se ela tiver menos repertório, eu vou ter menos coisas para avaliar, eu vou demorar menos. Se eu tiver que fazer procedimentos de análise funcional, eu vou demorar mais. Porque aí eu vou ter o dia de eu fazer análise funcional com foco em comportamento-problema, eu vou provocar aquela situação para que ela ocorra, eu vou colocar em determinadas condições para que esse comportamento aconteça. E se eu tiver aí um pequeno número de metas, eu vou acabar... quantas coisas eu quero avaliar? Às vezes você foi contratado só para trabalhar com problema de comportamento. Às vezes você foi contratado para fazer tudo. A parte de habilidades de problema de comportamento. Então, o que você vai fazer? Isso vai influenciar no seu número de horas para você avaliar. E o processo de avaliação funcional para problemas mais graves de comportamento, problemas severos, vai exigir aí mais horas, porque são coisas mais complexas, comportamentos autolesivos, crianças se morder, bater a cabeça na parede. Autolesivos vão envolver aí procedimentos mais refinados. E isso vai levar mais tempo para que você consiga fazer. E a avaliação, né, ela deve ser aí de maneira... Você tem que ter pontos de você organizar a sua prática. A cada 6 meses, a cada 12. Eu recomendo que seja a cada 6 meses, sempre janeiro e julho, antes do semestre começar e também aproveitando as férias. Então, são épocas onde eu gosto mais de fazer esse processo de avaliação. Tá? Então, a cada 6 meses, no máximo 12. Então, essas são as recomendações.